Olá, gostaria de te contar uma história bastante interessante, mas antes gostaria de lhe dizer, de falar sobre o que é verdadeiro no Evangelho e o que não é. Existe falso e verdadeiro. No âmbito do Evangelho também existe o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho de Cristo, e existe um Evangelho meio misturado, falsificado, que tenta ser, mas não é. Mas por vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o que é verdadeiro do que é falso. E antes eu gostaria de contar uma simples história. A história está baseada no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1 em diante, ao qual nos conta a história de um certo homem que era muito poderoso. Ele era comandante de um exército, seu nome era Naamã. Tal homem poderoso, ele tinha um problema, ele tinha um porém, ele tinha uma lepra. E aquela lepra o incomodava. E diz a história bíblica, o texto bíblico, que ele, por ser o comandante do exército da Síria, ele tinha grande autoridade na Síria e era reconhecido pelo seu senhor. Mas ele tinha um porém, uma lepra que o incomodava. E uma certa feita, a Síria, invadindo o território de Israel, levou cativa uma menina. E esta menina foi trabalhar na casa de Naamã e foi ficar a serviço da sua senhora. E ela, vendo a situação de Naamã, ela disse o seguinte: a quem dera se este homem, se o meu senhor estivesse na terra de Israel diante, do profeta, do homem de Deus, certamente ele seria restaurado do seu problema, da sua lepra. Logo aquela senhora, ouvindo isso, contou para Naamã, que por sua vez foi ao rei da Síria, que por sua vez escreveu cartas ao rei de Israel e falando assim: chegando a ti, Naamã, peço-te para que o restaures de sua lepra. O rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele ficou furioso, indignado, e ele não sabia o que fazer. Mas o profeta, por nome de Eliseu, sabendo o que estava ocorrendo, mandou dizer ao rei de Israel: manda ele vir a mim, e saberá que há profeta, há um Deus em Israel. Naamã então foi até Eliseu, e chegando lá, Naamã não fora nem recebido pelo profeta. O homem de Deus mandou aquele que trabalhava para ele, Geazi, lhe dizer que ele se lavasse 7 vezes ali naquele rio Jordão. Naamã ficou sobremodo indignado com aquela situação e ele não quis mergulhar, ele não queria mergulhar, mas os seus servos que o acompanhavam o convenceram: mergulha, vai lá, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Então ele mergulhou 7 vezes no rio Jordão e, tendo mergulhado, diz o texto bíblico que a sua pele, a sua carne ficou limpa, e ele ficou com a pele como de uma criança. E ele quis voltar para agradecer ao profeta, ao homem de Deus. Diz o texto bíblico que ele levou prata, levou ouro, levou vestes, e ele quis presentear o homem de Deus com aquelas coisas. Só que note o contraste. Aquele homem de Deus, ao ver aqueles presentes, ele falou que não queria, não aceitava. E é justamente nisso que eu quero chegar. Este é o ponto crucial e nevrálgico desta mensagem. O verdadeiro evangelho não te pede nada em troca. O homem de Deus não aceitou aqueles presentes porque o que Naamã recebeu veio de Deus. Hoje, em nossa nação, em nosso país, nós vivemos uma situação de uma calamidade extrema no evangelho, porque os ditos homens de Deus e mulheres de Deus cobram absurdos para dar ao povo aquilo que Deus dá de graça. Por vezes, algumas igrejas chegam ao absurdo de cobrar financeiramente, monetariamente, para alguém ser curado, quando a cura vem de Deus gratuitamente. Por vezes, cantores cobram absurdos para cantar meia hora numa igreja, quando o que receberam é de Deus e receberam de graça, e deveriam compartilhar com o povo aquilo que Deus deu. Pregadores que por vezes cobram muitos mil, poderíamos por assim dizer, para pregar 40, 50 minutos, 1 hora, por vezes para entreter o povo, quando Deus, tudo que ele dá é de graça. O verdadeiro evangelho, ele é gratuito. Deus não cobra cura, Deus não cobra libertação. Aliás, Deus não quer nem o teu dinheiro, porque ele é dono do ouro e da prata, ele é senhor de tudo, dos céus e da terra. Sabe o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é poder
de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, que você possa viver o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graças dai. Tudo que Deus dá é de graça, é gratuito. Então aproveite aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Não corra atrás de profecias profetadas, não pague para receber alguma coisa, porque tudo que vem de Deus vem gratuito. Porque Deus, tudo que Ele dá é por misericórdia e graça. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus.